Boa noite a todos. Hoje, 26 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar o item 127 do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Enquanto é Dia. É uma citação de João. Jesus nos diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Sabemos que o trabalho divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidade. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar a oportunidade do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno? Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são, efetivamente, emissários da divina lição entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenes, desse modo, a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la através de todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Vamos orar? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes nesta casa, imbuídos, Senhor, dessa vontade, dessa fome do alimento espiritual, de nos alimentarmos mais uma vez na leitura do Evangelho, te solicitando que esse texto, que essas lições possam ser refletidas e sentidas por todos nós. Que o Senhor possa nos livrar do mal que ainda habita dentro de nós, o mal que nos entorpece, o mal da preguiça, o mal da falta de concentração, o mal da falta de vontade, desse desejo de verdadeiramente aprender e sairmos desse amolecimento que insistimos em tantos séculos, há tantos séculos. Que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar, nos conduzir, pois é em Teu nome, Senhor, que todos nós aqui nos encontramos. Olha o caminho, verdade e vida. Vamos então, nós vamos estudar o capítulo 19, item. Vamos finalizar o 11?
A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. Então, ou seja, se a minha atitude no meu cotidiano, no meu dia, ainda não está de comum acordo com o instinto nobre, então quer dizer que a minha fé, ela não é e não recebe a inspiração divina. Então, na verdade, se eu ainda estou titubeando nas minhas mudanças, se eu ainda não faço realmente a minha reforma, se eu ainda não tenho uma atitude coerente no meu dia a dia, no processo de esforço, a minha fé é vacilante. Aí eu me desespero. Então, quando eu digo assim, é muito difícil eu viver o evangelho, eu posso dizer, a minha fé ainda é vacilante. E aí eu me desespero. Diz, a fé, divina inspiração de Deus, ele coloca como uma inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. Ela é a base da regeneração. Olha que informação. Regeneração, recuperar aquilo que se degenerou. Recuperar, porque o que nós degeneramos? A nossa atitude. Nós saímos do braço do Pai nesse processo de meu filho agora caminha sozinho. E nesse caminhar sozinho, quando Ele nos deu o livre-arbítrio, a partir do momento que nós já despertamos a razão, aí nesse momento nós desvirtuamos, nos afastamos. Quem já estudou Pensamento e Vida vai recordar muito bem disso. O amor, onde é a origem do amor? É divino. O amor, o homem não cria o amor. O amor é de origem divina. O nosso Senhor Jesus, ele aprendeu a refletir 100% o amor divino. Por isso é que ele fala, eu e o Pai somos um só. E nós temos que aprender a refletir. Por isso é que ele é o modelo. Ele é o guia. Então, nós seres humanos temos que aprender, por isso que a mente é o espelho da vida. Nós temos que aprender a refletir o amor divino. Nós temos essa noção que eu tenho que refletir, só que eu acabo refletindo o erro. Eu acabo copiando o erro. E eu tinha que copiar o acerto. Então, quem é o modelo perfeito para eu aprender a refletir? É o Cristo. Por que eu quero copiar A, B, C ou D? Se eu copiar A, B, C ou D, eu vou copiar modelos que são falíveis. Então, o meu exemplo de tudo, é muito comum a gente ver no movimento, mas fulano, o dialogador, o dirigente, o presidente, o palestrante faz, e daí? Ele é modelo perfeito? Ela é modelo perfeito? Não é. Então, eu tenho que seguir o meu modelo, eu tenho que aprender a refletir o Cristo. E tanto é que quando eu coloco o Cristo como modelo, o próprio Espírito estava pulando. Mas é muito difícil. Ele é Jesus. Eu digo, e aí, é um modelo falso? Não é assim que a gente costuma dizer? Mas ele é Jesus. Sim, ele é um modelo falso. E aí a gente fica nessas fugas psicológicas, entendeu? Ele é o modelo perfeito. E é a ele que eu tenho que seguir, não a B, C ou D. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Se eu não tenho fé, como ter esperança? Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento muito difícil político do nosso país. E a gente vê espírita arrancando cabelo. Eu digo, vai ler Boa Nova? Vai ver o diálogo de Jesus com Judas. Na verdade, não é nem Jesus, é entre Judas e Tiago. Vai lá ouvir o que Tiago diz, quando ele diz quem é que administra esse planeta. E nós, espíritas, ainda estamos fazendo investida em homens adoecidos. Todos carregam falhas. Mas a gente ainda acredita em Salvador da Pátria?
Então, isso é um grau de maturidade ainda muito grande, mesmo nós que temos o alimento espírita. Então, eu na condição, como ele diz, olha, a fé, ele coloca a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Porque uma vez eu tendo a fé, lembra que é a inspiração divina, eu tenho uma esperança. A esperança em quê? Que a coisa vai acontecer do jeito que eu quero? Não. Que o que vai acontecer é o melhor para o meu progresso. Por mais que eu sinta dor. E que a caridade é um ato de amor, mas um ato de amor porque eu sei que o outro é instrumento do meu progresso. E lembra que a caridade, porque quando se fala em caridade, a palavra está tão gasta, que quando se fala em caridade, você já pensa em esmola. Quando a gente vai estudar o Evangelho, diz qual é a caridade mais meritória? Caridade moral. Por quê? Porque essa exige de mim. Porque a caridade material eu dou do que sobra. Da sobra. A caridade moral não, eu faço um movimento interno. É porque o humano, ele confia mais em seres humanos. Por isso, essa falta dessa fé divina. Então acaba acreditando muito mais em pessoas. Foi exatamente a fala de Judas com Tiago maior. Então Judas achou uma besteira o que Tiago falou. Mas deu no que deu, Judas. Então a mesma coisa é hoje. A mesma coisa é hoje. Então, eu costumo falar assim, eu sempre vou dizer assim, quando eu vejo irmão de outras religiões falando, a gente entende, compreende. Mas quando eu vejo um espírita correndo da sala para a cozinha, degladiando outro irmão em redes sociais, isso me entristece muito a alma, porque a gente percebe que são pessoas que estão há séculos na doutrina espírita e que não absorveram a essência da doutrina espírita, entendeu? Isso nos entristece muito. Principalmente quando sabemos que são trabalhadores, porque aí você vê uma condição de cego conduzindo cego. Aonde que vai parar? No fosso, né? Então, nos falta isso aqui. Então, esperança e caridade já é uma consequência da fé. Então, se não tem fé, não tem esperança. Muito menos atitude de caridade. Essas três virtudes, fé, esperança e caridade, formam uma trindade inseparável. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração, a fé. É preciso, portanto, que essa base, a fé, seja forte e durável. Porque se a mais ligeira dúvida vier a abalá-la, a fé, que será do edifício que sobre ela construirdes? Que é aquilo que a gente fala. Passa um temporal, se a tua base não for firme, leva tudo. Então imagina você estar numa reunião mediúnica, você está conversando com o espírito, vem um espírito daqueles bem brabo, e diz assim, eu vou pegar a tua família, vou acabar com tudo. E aí? Você tem estrutura emocional? E aí, como é que você ia fazer? Entendeu? Então, uma vez se você não estudou, não tem consciência do que está fazendo verdadeiramente, e fé em Deus, não é fé que não vai acontecer, não. Porque às vezes, para que possa eu resgatar um débito, o papai utiliza a mão do adoecido. Então, será que eu tenho estrutura emocional para dizer assim para ele, meu irmão, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, não vai. Então você não está dizendo, Deus não vai deixar que isso aconteça. Você está dizendo, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Se não for, não vai. Entendeu? Então, é isso aqui, por isso que ele diz. Então, a qualquer coisa, a qualquer situação, olha, se a mais ligeira dúvida vier a abalá-la, a fé, que será do edifício que sobre ela construirdes? Aí você vê a espírita correndo da sala para a cozinha quando descobre uma patologia.
Ele vai para tudo quanto é canto, ele veste branco, ele veste amarelo, ele vai para mesa branca, mesa azul, mesa verde, ele passa óleo no corpo, o que mandarem fazer, ele faz. Entendeste? Isso é o quê? Falta da fé. E a fé, gente, volta a repetir, nós acreditamos que a fé é Deus atender a minha vontade. Eu tenho fé em Deus que Ele vai me atender. Não é isso. Fé é confiança. Fé é fidelidade. Senhor, se eu tiver de passar por isso, dai-me força para passar. Só isso. É como muita gente diz, Deus é fiel quando resolve os seus problemas, né? Sim, se não resolver, isso não é. A gente não tem que ser fiel. Nós escravizamos Deus. E queremos que Ele atenda às nossas futilidades e paixões mesquinhas. Então, exatamente. Então, à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente, que a gente vai amadurecendo, porque nós somos muito infantis, emocional e espiritualmente. O que caracteriza uma pessoa muito infantil emocionalmente? Ela quer ser amada. O que caracteriza uma pessoa amadurecida? Ela sente alegria em amar. A alegria é em amar, não em receber. Então, e espiritualmente é justamente isso. É aprender a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você entra no avião e diz: Senhor, seja feita a tua vontade no ar, no céu, aonde eu estiver. Se tiver de cair, caia. Você está entendendo? É a fé. A fé é o quê? Eu não vou morrer. O máximo que vai acontecer, eu vou sair da matéria. Mas morrer, eu não morro. Eu sou um espírito imortal. Mas a gente não quer passar. Porque aí é outra informação. O sofrimento é a melhor professora para mim. Por falta de fé. Conceição, você está cultuando o sofrimento? Não, eu estou dizendo que para o nosso nível de evolução é o melhor para nós, porque a gente aprende muito. Os excessos e as facilidades só tendem a nos afastar mais ainda e entorpece o nosso sentido. Levantai, pois, esse edifício da fé sobre alicerces inamovíveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. A falsa verdade. Visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera, ela é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Porque ela está viva em mim. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixa frio e indiferença quem a escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetre nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, a fim de lhes permitirdes ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo o que ela contém de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Você imagina que quando o nosso Senhor Jesus foi preso, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Mas ele sempre disse: se for possível, afasta de mim esse cálice, se não, que seja feita a tua vontade. Quando o soldado questiona, esses judeus são fanáticos,
peça para ir a Roma e ser julgado por César. Jesus olha para ele e diz assim: se eu quisesse, eu pediria a meu pai, ele enviaria uma legião de anjos. Mas o que o meu pai quer é que eu me entregue aos judeus. Então ele está fazendo um sacrifício, fez e faz um sacrifício por uma humanidade. Não é essa a lição que ele nos pede. A lição que ele nos pede é um sacrifício íntimo. É sacrificar a nossa vaidade, sacrificar o orgulho, sacrificar os ciúmes, sacrificar a maledicência, sacrificar o materialismo, sacrificar o egoísmo, sacrificar o repouso em débito. É esse tipo de sacrifício. É o ego, que é o eu do momento. Se eu conseguir sacrificar esse ego, sacrificar esse ego em prol de um Deus maior, aí um dia eu serei chamada a essa lição de gente grande, que é quando eu já me sacrifico por uma humanidade. Então, calar a boca para não discutir, abrir mão do repouso em débito, caminhar 2.000 léguas dentro de casa. Entendeu? Esse é o sacrifício. Nosso Senhor Jesus, ele diz assim: fuja das contendas. Quando Pilatos tentou ridicularizar, dizendo assim: fala-me da verdade. O que é a verdade? O que Jesus fez? Ficou calado. A presença dele era nobre. As pessoas poderiam tentar ridicularizá-lo, mas não conseguia encará-lo. Então, quando ele fala assim, deixa eu voltar aqui, não admitais, acho que é que eu já passei. Leia aí para mim. Visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Exatamente. Então, a fé dele abalava quem se aproximava. Porque na frente dele, no olho, ninguém conseguia. Quando aquele soldado dá um tapa, porque você pode observar que as pessoas que temem, elas têm uma dificuldade muito grande de olhar nos olhos. Apesar de que tem psicopata que olha, só que é um olhar frio, é diferente. Não é um olhar que te acolhe, é um olhar que te incomoda, que agride. Então, aquele homem que esbofeteou ele olhou para o homem e disse assim: se errei, aponte o meu erro. Se não, por que me bateste? Quando você está numa discussão dentro de casa, pode prestar atenção. Ninguém olha para ninguém. Um berra para um lado e outro berra para o outro. Mas ninguém tem coragem de se encarar e diminuir o tom da voz, porque é 2 bichos latindo. Mas se você conseguir diminuir o tom da voz, tocar na pessoa, olhar e pedir para sentar, para conversar, se a tua fé for verdadeira, o outro não vai te ridicularizar. Mas se tu vai para o centro espírita com o evangelho embaixo do braço e não tem uma conduta, como é que vão te respeitar? Então essa fé inabalável, ela parte do princípio que eu sei, eu ensino e eu me esforço para praticar. Isso vai me colocar numa condição que o outro me respeita. É aquilo, qualquer pessoa de qualquer uma outra religião que perguntasse o que você acha de Chico Xavier, vários poderiam dizer assim: olha, eu não concordo com a crença dele, mas eu o respeito como homem. Porque a moral daquele homem não tem o que se falar. E a moral dele é resultado da fé que ele acredita. Entendeste? Então a gente passa a ser ridicularizado quando a gente até vai, até conhece, mas não, a nossa conduta diária. Ele fala mais adiante: pregai pelo exemplo da vossa fé, para que penetrem nos homens.
Você imagina? Eu sou espírita, eu frequento, mas bebo, sento na rodada, tomo uma cerveja, fico de porre, chamo palavrão e não tenho comportamento. Que respeito que você vai ter? Que moral tu tens para falar? Entendeu? Então é isso. Não admitais a fé sem comprovação. Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Ele está dizendo, não tem uma fé cega. Mas por que não? Porque sim. Por que não? Porque sim não é a resposta. Vamos estudar racionalmente para a gente entender por que tu amas a Deus. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. O Espírito José, ele intitula um Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Alguma pergunta? Vamos parar aí? Agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais.